Olá pessoal, como falei aí no vídeo anterior, né, vamos fazer aqui a pintura dessas rodas aqui da CB300. Como já falei também, já adiantei, tirei aqui os discos. Uma dica aí para você que faz revisão, que acompanha aí seu mecânico aí no serviço da sua moto. Não deixe o rolamento assim aberto, né? Esse aqui está sem a blindagem, os dois rolamentos da roda dianteira estão sem a blindagem. Não deixe sem a blindagem porque infiltra a água, termina enferrujando e tirando a lubrificação e assim causando um desgaste precoce, né, do rolamento. Então, aqui é a roda dianteira, aqui a traseira também já está sem o disco de freio. Esse aqui, ó, o rolamento está com a blindagem direitinho, tá tudo ok. Como vocês veem, as rodas são pretas, como já falei no vídeo anterior. Tá um pouco sofrida, né? Descascando, largando a tinta aí. Aqui é o lado da coroa. Tá aqui ó, o rolamento com a blindagem direitinho. Tudo bacana. Aqui na minha casa eu não tenho muita estrutura, então eu coloquei a roda apoiada, coloquei a moto apoiada no chão, sem as rodas, né? As rodas estão fora. Então eu tive aqui o cuidado aqui de forrar com um papelãozinho para não arranhar a moto do cliente, né? Do rapaz. Tá calçado aqui direitinho, um cepinho de madeira. CB300 dele é preta. Como já falei, colocaram aqui um guidão, ele colocou um guidão ox douradinho, ele dá um detalhe diferenciado na moto. Vamos executar aqui essa pintura aqui para mostrar para vocês como é que ela vai ficar. Aqui a roda dianteira também, ó. Tem muitas partes cascando. Vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como executar essa pintura aqui. Vou dar pausa aqui no vídeo e continuaremos já. E aí pessoal, como falei anteriormente, eu trabalho em casa, né? Faço esses serviços extra em casa, quando pinta, quando aparece. Então, esses aqui são alguns produtos, né, da linha que eu gosto de trabalhar, que eu sou mais acostumado a trabalhar. Você pode utilizar outro produto de outra marca, seja qual for. Como já falei, a cor dessas rodas vão ser douradas. Tá aqui a tinta original Honda, amarelo caju perolizado, que é a cor original que vem nas rodas quando são douradas. Vou abrir aqui a lata para vocês, faz um tempo já que essa tinta está aqui guardada. Mostrar aqui um pouco do passo a passo que vamos executar. Vamos aplicar um prata, né? Esse prata aqui de fundo, para poder aplicar o dourado em cima. Em seguida vamos aplicar o verniz alto brilho, para dar o acabamento. Esse daqui é um diluente, né? O diluente especial. Esse daqui é um outro diluente que pode ser utilizado em pintura fosca, pintura de um acabamento mais grosseiro, mas pode também utilizar para limpeza. Ele também dá certo em pinturas de acabamento mais detalhado, mas eu gosto mais de usar esse aqui, esse 454. Aqui um pouquinho eu mostro para vocês. Vou abrir aqui a lata aqui. Só abrir só com a mão é um pouco dificultoso, mas com cuidado para não derramar. Mostrar para vocês como que a tinta vem quando passa muito tempo na lata sem mexer, como ela fica. Pronto, já consegui abrir. Como falei para vocês, a tinta já faz um tempo que está guardada. Ela fica assim um pouco desonerada, a resina em cima e os outros componentes da tinta embaixo. Então ela fica uma tinta um pouco estranha. Caso isso aconteça aí com você, não fique preocupado, é só mexer que ela vai chegar à tonalidade original. Você mexe um pouco, pode usar o que você quiser, o que você tiver disponível para mexer. Tem umas réguas apropriadas para pintura. Estou usando aqui essa chave de fenda, mas você fica à vontade, pode
Se você tiver aí palito de churrasco, pode juntar aí uns 2 ou 3, enrolar com uma fitinha crepe, também dá certo para mexer a tinta. Tem uns mexedor também de plástico, caso você queira usar. Tem vários recursos aí para você disponíveis, né? Eu estou usando aqui o que eu tenho em casa. Como eu trabalho com mecânica, tem algumas ferramentas em casa. Já trabalhei também com pintura. Faz um tempo já que eu não trabalho profissionalmente com pintura, mas como eu gosto de pintar, isso que é um hobbyzinho, uma forma de ganhar um extrazinho em casa, para ir ajudando nas contas. Tá vendo aí? Vocês veem que tá bem diferente da forma como estava, agora tá homogênea. A mesma coisa acontece com o prato ou com qualquer outra tinta, ou perolizada ou metálica, ou até mesmo alto sólido, ela também vai ficar a mesma coisa. Essa tinta aqui já está pouca. Vamos abrir essa outra aqui, essa outra lata aqui, que é a mesma tonalidade. Essa tonalidade ela é muito boa, eu gosto de utilizar ela para coberturas. Como falei, esses bicozinhos eu faço em casa, então é um pouco improvisado as coisas, mas no final dá tudo certo. Deixa eu dar um pauzinho aqui para conseguir abrir aqui a outra lata, também é um pouco difícil de abrir. Pronto, como eu falei, a mesma coisa acontece com o prato. Ela fica meio que desunerada, não sei como é que você chama aí na sua região, mas aqui a gente fala assim, desunerada. Então a gente vai mexendo e ela vai formando a tonalidade real da cor. Então primeiramente a gente aplica esse fundo aqui para dar uma cobertura melhor e também dar um reflexo por baixo do dourado. Em seguida a gente aplica o dourado por cima e logo em seguida o verniz. Vou fazer um preparo na roda, lixar, isolar o pneu. É uma dica importante, vou dar na hora de for mostrar o isolamento aí do pneu. Por que é melhor pintar com o pneu? Então você tem um pouquinho de paciência, só aguarda aí que eu falo já. Aqui está escurecendo, o serviço vai entrar pela noite, mas vai ficar um bom resultado. Vou mostrar aí para vocês. Até daqui um pouco. Aí pessoal, como falei a vocês que iria mostrar o passo a passo aqui dos procedimentos com a pintura da roda. Tá aqui um balde com água limpa. A roda ela tem muita gordura, né? Muita oleosidade do uso comum e até mesmo do manuseio, quando você vai desmontar, suja de graxa, de óleo. Então o que acontece? Vamos unir o útil ao agradável. Vamos precisar de lixar e lavar, né? Para tirar a gordura. Então o que eu vou fazer? Na água da lixa eu já vou acrescentar sabão. Na água que eu vou utilizar para lixar, vou colocar aqui, ó, sabão em pó. Se você tiver aí também pode utilizar, colocar um pouquinho de limpa alumínio, né, de lavar louça. Você também pode utilizar detergente de lavar louça, também dá certo. São dicas aí importantes. Por que utilizar sabão na água, água com sabão? Porque quando eu for lixar, o próprio sabão já vai tirando a oleosidade e vai deixando já no ponto que você vai necessitar. Essa pintura aqui, esse material aqui da roda da CB300, ele não é um material lisinho. Ele tem umas partes lisas, como aqui nas bordas. Dessa parte para fora ela é lisa, mas na parte aqui de dentro do raio ela é porosa, ela é caspenta.
tentar mostrar aqui melhor para vocês. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui de dentro da roda do raio, ela é enrugada. Então você não precisa ter uma preocupação com isso. Quando você pintar, ela vai aparecer o enrugado, mas não vai aparecer, digamos assim, muito enrugado. Ela vai dar um disfarce. E aqui nas partes onde são lisas, eu não vou aplicar outro material. Eu vou apenas lixar, aplicar o prata e aplicar o dourado e em seguida o verniz. Caso tivesse alguma falha grave, né, algum dano no alumínio, teria que aplicar uma massa e aplicar o prime. Mas na condição dessa roda aqui, eu não vou precisar fazer isso. Eu vou apenas lixar e pintar. No caso de aplicar o prime, ela ia perder mais ainda essa característica porosa. Eu vou utilizar aqui 3 tipos de lixa. Vou aplicar uma lixa 150, vou aplicar uma lixa 220 e em seguida outra 320, para que não fique marca de arranhão. Por ser uma roda porosa, ela não vai ficar marca de arranhão. Nessas partes que são lisas também não vão ficar, apesar de que se você remover essa tinta, por baixo ela tem tipo umas ranhuras, como se fosse diamantado. Nessas partes aqui que são lisas, ela por baixo ela tem umas marcas como se fosse diamantado. Você que já viu roda aí, daquelas rodas que é diamantada, vai entender um pouco o que eu estou falando. Então não precisa se preocupar com isso, não vai aparecer as marcas da lixa. O que vai acontecer, você vai, quando lixar, vai lixar nesse sentido aqui, no sentido da roda, assim, nesse sentido do lixamento. Não vai lixar assim, de dentro para fora, porque ela fica mais fácil de aparecer marca de lixa. Então você lixa aqui, acompanhando o sentido da roda, que ela vai disfarçar bastante a questão do lixamento. O rapaz aqui, o dono dessas rodas, ele é um pouco exigente. Inclusive eu creio que ele vai comentar aí no vídeo, mas vai ficar um serviço aqui com um padrão muito bacana aqui, ele vai gostar, certo? Mostra aqui novamente a água com sabão, para poder tirar a oleosidade da roda, né? Pode botar aí sabão quanto você quiser, não tem problema. Caso você coloque muito sabão e fique espumando demais, não tem problema. Quando terminar de lixar, é só passar uma água limpa e enxugar que dá certo. Vamos lá, daqui um pouco mostro mais para vocês. Sim, vou mostrar aqui as lixas que vamos utilizar. Essas lixas aqui amarela, elas são as lixas que são para lixamento a seco. Esse lixamento a seco, ele é possível, né? Só que nós vamos usar ela com água, porque necessitamos de lavar a roda. Essa outra lixa aqui, que é preta, ela é própria para lixamento a água, né? Lixamento com água. Se você utilizar ela seca, ela não vai dar um bom lixamento. Mas nós vamos aqui misturar, usar tudo com água. Como já falei, vamos precisar de fazer a limpeza, né, da roda. Então a questão do lixamento com água vai nos ajudar um pouco. Até mais, até daqui um pouco. Vou dar mais uma pausa aqui. Aí pessoal, como eu falei, o serviço ia entrar um pouco pela noite. Tá um pouco difícil aqui de lixar. Precisou aqui de retirar a tinta todinha aqui dessa parte, né, do beiço da roda, dos dois lados, porque tava largando a tinta, né? Quando aplicasse a tinta nova, ia ficar soltando, ou quando secasse ia ficar umas bolhas, ia ficar largando, ia ficar feio. Vou dar outra dica aqui para vocês. Na parte onde for de difícil acesso, você pode utilizar uma esponja de aço para lixar. Por exemplo, nesses cantos aqui, ó, tem tipo uma curvinha bem difícil de lixar, então a lixa não vai passar. Então você pega a esponja de aço e esfrega com um pouco de força, que ela vai fazer o mesmo efeito de uma lixa fina.
Então, nessa parte aqui também tem tipo um beicinho que não dificulta a passagem da lixa. Então, você passando a esponja de aço, ela vai dar um efeito como se fosse uma lixa fina, né? E a tinta não vai largar. Tá aqui, ó, se vocês puderem observar aí, essa parte aqui é que eu falei, onde é porosa, e aqui é a parte lisa. Não sei se dá pra ver aí, pra identificar bem. Tem umas ranhurazinhas, mas não vai interferir em nada no acabamento da pintura. Vou dar mais uma pausa aqui. Continuo já. Sim, outra dica. Essa parte aqui do beiço da roda, se você puder passar uma lixa bem caprichado, passe, porque senão fica largando, certo? Outra coisa, o bom de pintar com pneu no lugar é que quando você terminar a pintura, você vai tirar o isolamento e ele não vai, digamos assim, não vai ter o problema, né? O transtorno, o contratempo de você colocar o pneu novamente. Porque quando você for colocar o pneu novamente, essa parte aqui do beiço da roda, ela vai danificar, ela vai arranhar. Então, qual a dica que eu dou? Se você for pintar a roda sem o pneu, você deixa esse beicinho aqui da parte superior da roda, a parte onde fica em contato com o pneu, você deixa ele sem tinta. Você só pinta dessa parte aqui de fora. Na parte aqui do beicinho, você deixa sem tinta. Essa parte aqui, você pinta normal. Se você for pintar com pneu no lugar, então você vai passar o isolamento aqui. Eu vou mostrar para vocês o isolamento quando estiver pronto. E você vai conseguir um acabamento perfeito com o pneu no lugar. E ter também, de preferência, um pneu novo, né? Porque você vai passar muito tempo com a roda sem precisar de danificar a roda, né? Quando você for colocar, não vai danificar a roda, não vai danificar a pintura. Então você vai permanecer mais tempo com a pintura intacta, né? Com a pintura novinha. O tempo está passando, estamos chegando aqui na fase final aqui do lixamento da roda. Uma outra dica aí para vocês que vão pintar a roda com o pneu no lugar, essa parte aqui do pneu, ela sempre acumula sujeira, certo? Por mais que você veja o pneu pretinho, mas tem sujeira. Então, quando for finalizar, aproveita que a água tem sabão, pega uma escovinha, né? Uma escovinha assim, ó, pequena, mas com cerdas um pouco duras, e dá uma esfregada, dá uma